A paz do Senhor Jesus! Bem-vindos ao Foco na Lição. Este vídeo é sobre a lição 7 da nossa revista Betel Dominical, cujo tema é o Decálogo, a aliança no Sinai. E quem retorna aos estúdios do Foco na Lição para gravar mais esta aula é o comentarista da revista, Pastor César Rosa. Meu amigo, seja muito bem-vindo para mais uma brilhante participação. A paz do Senhor, nação Madureira. Estamos aqui mais uma vez no foco da lição da Betel Dominical para estudarmos a lição de número 7, que traz como título o Decálogo, a aliança do Sinai. Queridos, essa expressão decálogo, todos conhecem que faz alusão aos 10 mandamentos. 10 mandamentos que Deus deu para o povo, quando o povo saiu do Egito. Deus agora estava numa etapa de trazer ensinamentos ao povo, de educar um povo que durante 430 anos estava num lugar politeísta, não tinha uma formação religiosa, por assim dizer, e agora, em pleno deserto, Deus dá de presente ao povo uma lei que traz em seu bojo os 10 mandamentos. Então, nós precisamos entender qual a importância desses 10 mandamentos. E quando se fala de mandamentos, uma pergunta que se surge é: isso é para a nação de Israel, é para a igreja? Eu quero dizer para vocês que os 10 mandamentos é universal. E o que ele traz para nós é um ensino muito grande, porque os 10 mandamentos eles nos mostram uma conduta que nós precisamos ter diante de Deus. Quando Deus estabelece isso para o povo, Deus queria que o povo entendesse o verdadeiro sentido de toda essa lei que ele dera ao povo naquele deserto. E logo no primeiro mandamento, o que Deus estabelece para o povo é algo que nós precisamos resgatar, que é: não terás outros deuses além de mim. Não é à toa que Deus estabelece isso como primeiro, sabe por quê? Porque o povo precisava entender que só existia um Deus. Principalmente naquela época onde tinha Deus para tudo. Deus que era responsável pela lavoura, Deus que era responsável pela fertilidade, Deus que era responsável, como eles aprenderam no Egito, Deus que protegia o Nilo, o Deus que protegia das pragas. Deus queria que o povo soubesse que só existe um Deus. E isto serve para nós nos dias atuais, queridos. O nosso Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus. Este é o verdadeiro Deus. E Deus não quer que nós tenhamos nenhum outro. Nada pode tomar esse lugar de Deus nas nossas vidas. Uma outra questão que Deus coloca para nós, querido, é a questão que nós não podemos adorar a nada que não seja o Senhor nosso Deus. Nós precisamos, só Ele é digno de toda a adoração. Nós precisamos entender isso na nossa vida, o Deus que precisa ser adorado. E Isaías vai até dizer: esse é o Deus, esse é o povo que eu formei para que me desse louvor. Só que essa questão da adoração tem a ver com reverência, tem a ver com tomar o nome do Senhor em vão. Uma das coisas que eu admiro muito é o respeito pelo qual os judeus têm por esse nome, o nome de Deus. Algo que nós precisamos trazer para nós isso, que é respeitar. Infelizmente, muitas pessoas deixam o nome de Deus, brincam com o nome de Deus, né? E nós precisamos resgatar isso, a reverência diante de Deus, estar ali de corpo e alma diante de Deus. Uma outra questão que traz muita confusão ao povo hoje é a questão do sábado, onde muitas pessoas têm aí hoje o sabatismo, e nós precisamos informar os nossos membros, informar ao povo sobre a questão do sábado,
que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava nessa terra, ele curou no sábado, mostrando que na realidade não é a questão do sábado, é a questão do descanso. O sábado não é maior do que Deus. Deus é Senhor do sábado. Jesus é maior do que o sábado. Nós precisamos entender isso e dizer isso às pessoas acerca dessas questões que envolvem os 10 mandamentos. Deus também estabelece alguns mandamentos que são de relacionamento familiar. Por exemplo, fala sobre honrar pai e mãe. Paulo vai ampliar essa visão, que é o primeiro mandamento com promessa. Fazendo isso, te irás bem e prolongará os teus dias sobre a face da terra. Sabe por quê, queridos? Porque filhos são herança de Deus. E Deus estabeleceu pai e mãe como reverência para que os filhos reverenciassem pai e mãe, que é sinal de autoridade. E nós vivemos uma época onde o próprio texto sagrado, Paulo dizendo, tempos trabalhosos, pessoas irreconciliáveis, sem afeto natural, que não respeita a autoridade, que não respeita pai e mãe, mas que nós venhamos entender isso. Nessa dinâmica dos 10 mandamentos, Deus estabelece que nós precisamos honrar os nossos pais e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nesse quesito também Deus fala sobre a morte, não matarás. Deus fala sobre o adultério, sobre o furto, sobre falar falso testemunho contra o irmão. Tudo isso são questões que envolvem o outro e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos aí matando as pessoas, matando literalmente. Nós vemos hoje um morticídio altíssimo. E vem aumentando de maneira assustadora. O que dizer do adultério, queridos, que tem surgido? Quantas famílias têm sido destruídas por essa questão do adultério? E Salomão pode até dizer, eu quero aqui reiterar o que ele disse quando ele fala que o que adultera com a mulher é porque naquele momento está lhe faltando o juízo e a vergonha jamais vai afastar da sua casa. Quantos prejuízos o adultério está trazendo para a família brasileira? Quantos prejuízos, quantos casamentos acabam, quantos filhos passando por problemas seríssimos, tudo porque as pessoas estão esquecendo dos mandamentos de Deus. O que dizer do furto? Não furtarás. O próprio apóstolo Paulo, quando vai dar as instruções à igreja, ele fala que quem furtava não furte mais, porque o evangelho traz transformação. Vivemos uma época onde o nosso país está atravessando aí essa crise, uma crise sem precedente, uma crise de integridade, uma crise ética, onde as pessoas só vivem pelo desvio de verbas públicas, de dinheiro, mas é nesse ambiente conturbado é que nós, a igreja, que funciona como a coluna e baluarte, como verdade, nós é que precisamos ecoar a voz e trazer à memória os 10 mandamentos. Não furtarás, outra coisa, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Às vezes nós estamos aí falando mal de um, falando mal de outro. Meu querido, Deus não nos chamou para amaldiçoar, Deus não nos chamou para falar mal, Deus nos chamou para abençoar. E se for as autoridades, Deus nos chamou para orar por elas. Tanto é que o texto vai dizer que isso é bom diante de Deus, que se ofereça orações e jejum para as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, nós não estamos aqui para ficar falando mal da vida dos outros. É interessante que quando Salomão está nos seus ditos, e eu quero aqui, em Provérbios, ele nos fala algo tremendo. Talvez você nunca atentou para o escrito em que Salomão, no capítulo 6 de Provérbios, ele nos mostra algumas coisas que aborrece o Senhor e a sétima, a sua alma, abomina. Nós precisamos atentar para isso, queridos, porque nós sabemos que estas coisas não é do agrado de Deus.
E nós, como servos do Senhor, estamos aqui para abençoar. E se estamos para abençoar, nós estamos para proferir alguma coisa que vai gerar resultados. Porque no texto que Salomão descreve, ele fala que a última coisa que a alma do Senhor abomina, olha só para você ver o capítulo 6, versículo 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é para você ver a seriedade dessas coisas, que além de aborrecer a alma do Senhor, além de trazer angústia, aborrecimento, ele rejeita isso, queridos. Então, os 10 mandamentos foram feitos para que o relacionamento entre as pessoas ficasse melhor. Porque não existe relacionamento com Deus que não reverbere em relacionamento com o meu próximo. E tem aqui também: não cobiçarás, porque isso pode levar à inveja, e inveja mata. Inveja é um sentimento tão grande, tão pernicioso, que nos leva a querer ter aquilo que o outro tem. Nos leva a querer desvalorizar o que temos em função daquilo que os outros têm. Mas que nós venhamos deixar que Cristo esteja na nossa vida, porque se estiver em nós, nós nos contentaremos com o que Deus nos dá. Mas a lei não serviu apenas para colocar parâmetro na vida do povo. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós achamos que a lei é para nos punir. Não, a lei é para nos limitar, a lei é para preservar. Imagine você o Código de Trânsito Brasileiro, quando em determinados lugares está que você tem que passar 60 km por hora. É porque a engenharia de tráfego chegou à conclusão que a velocidade de segurança naquele lugar é 60 km por hora. Então, se você passar disso, por conta própria, você está correndo um risco muito grande. A lei é para nos proteger. E nós precisamos saber disso. A lei evidencia a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, que procura um povo santo, que quer que o povo seja santo. E essa questão da santidade não é somente algo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo reitera esse pedido ao dizer que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E ainda, o escritor aos Hebreus ainda diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Agora, nós precisamos também entender que Jesus é maior do que a lei. E ele veio dizendo: eu não vim abrogar a lei, eu não vim tirar a lei, eu vim ser o cumpridor da lei. Então, que você possa pensar nisso. O decálogo, aquilo que Deus deu para o povo de Israel, serve para nós nos dias atuais. São ditames de Deus para uma geração que precisa de uma regra para que ela possa viver nos caminhos de Deus. Deus abençoe a todos vocês, que você possa aprender mais. Eu sei que aqui o momento é restrito, mas aí você tem 40 minutos para lançar isso para a sua turma. Que Deus abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez o Senhor abrilhantou o nosso trabalho frente à EBD com mais esta belíssima aula. Na próxima semana, nós estudaremos a lição 8, Conquistando a Terra Prometida. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.